estava preparando o seu enxoval, preparando as suas roupas, vendo como seria a sua nova casa, suas panelas, seu armário. Mas o anjo Gabriel chega e fala para ela: Maria, você é agraciada. O Senhor vai gerar em você o Filho de Deus. E no verso 38, então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça como você falou. Maria, numa época que nós lembramos uma passagem de Jesus, quando trazem uma mulher para apedrejar ela porque ela estava em adultério. Maria abandonou tudo, abandonou sua família, primeiro vai para Belém, com Jesus no seu ventre, depois de Belém vai para o Egito. Ela abandonou tudo, todos os seus sonhos naquele momento, ela deixou para trás. Do que você não quer abrir mão? Do que nós não queremos abrir mão? Uma mulher que correu o risco de ser difamada, uma mulher que os seus sonhos, a partir daquele momento, foram congelados. Daqui para frente não é mais você, agora é comigo. Sou eu que vou te guiar. Jesus dentro dela, precisando fugir, precisando ir para outro lugar depois nos braços, depois voltando para Nazaré. E ela abriu mão de tudo. Ela abriu mão de tudo, dos seus sonhos, do casamento, do vestido, da festa, da recepção, dos amigos, de estar com a família, com quem ela cresceu, com as jovens com quem ela cresceu, e ela iria se casar, ela tinha sido já prometida em casamento a José. Ela abre mão de tudo, de tudo. E nós precisamos abrir mão de coisas. Nós não estamos querendo abrir mão de coisas por conta de Jesus. Eu deixo Jesus, mas eu continuo com as minhas práticas. Porque isso não está certo. Não posso também abrir mão de tudo por causa de Jesus. Mas em João 3, no verso 3, Jesus está em uma conversa com Nicodemos. Nicodemos vê Jesus pregando, ele vai até Jesus de noite, mas Jesus não quer saber da teologia dele. O que Jesus diz para ele é: em verdade, lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nós precisamos abrir mão de muitas coisas. Se nós fizermos as contas, quantas vezes você veio no culto já esse ano? Nós vamos continuar vindo e vamos continuar com as mesmas práticas que nós estávamos anteriormente? Nós não vamos mudar, nós não vamos abrir mão, nós vamos continuar em adultério, nós vamos continuar fumando, bebendo, nós não vamos ter um relacionamento sério, nós vamos continuar ficando. Jovem, a sua vida tem que ser transformada pelo Espírito Santo de Deus. Jesus chega na frente e diz: se você não for passado pelas águas e não ter o Espírito Santo, você não nasce de novo. Nós passamos pelas águas, mas não deixamos o Espírito Santo de Deus guiar a nossa vida. Nós passamos pelas águas para mostrar para o mundo: nós passamos, mas lá fora não é bem assim. Estou há 10 anos e continuo ainda com uma vida meia boca. Estou há 30 anos e minha vida não muda. Mas é a igreja, é o pastor, é a palavra. É o culto que não pega, não é. Eu preciso no sapatinho de fogo. Eu preciso ter uma Bíblia na cabeça, né? Porque 10 anos, se
Se veio todos os dias no culto, são 365, são 3.600 vezes ouvindo a palavra do Senhor e não muda. Não entende que o Senhor quer transformar a sua vida. É a sua vida que o Senhor Jesus quer transformar através do Espírito Santo de Deus. E nós continuamos, mas não, amanhã eu faço, não, amanhã eu mudo. Não é amanhã, irmãos, é hoje. É hoje, não dá mais tempo. Nós não temos mais tempos para brincadeira, para testar, para ver se vai dar certo. Precisamos mudar hoje. Precisamos entender o que o Senhor falou. Maria abandonou tudo. Maria abandonou a sua família, os que estavam ao seu lado. E foi embora. O que ela diz ao Espírito, ao anjo Gabriel: nós precisamos dizer: aqui está a sua serva, a serva do Senhor. Que aconteça comigo o que você falou. O Senhor quer cuidar de você. O Senhor quer direcionar o seu emprego, a sua família, a sua vida. Mas você precisa deixar. Não podemos somente passar pelas águas e não deixar que o Espírito Santo de Deus guie as nossas vidas. Paulo, em Atos 16, ele deixa bem claro. Atos 16, no verso 6, diz assim: e percorreram a região região Frígio e Galata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir a Betínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Isso é ser guiado por Deus. É quando ele fala não, é não. Quando ele fala sim, é sim. Porque o Senhor está falando não e a gente está insistindo. O Senhor está falando não, esse relacionamento não é para você. Essa vida não é para você. Esse emprego não é para você. Essa fala não é para você. Mas nós continuamos insistindo e não deixando que o Espírito Santo guie as nossas vidas. E nós sofremos, a igreja sofre, porque nós vemos os irmãos do mesmo jeito, ano após ano, com as mesmas petições, com as mesmas lamúrias e do mesmo jeito, mas não é a igreja, somos nós que não queremos mudar. Somos nós que queremos que as coisas sejam do nosso jeito. Somos nós que fazemos isso. O Espírito Santo de Deus, ele nos guia quando nós deixamos. Ele fala. Porque não adianta nós virmos até o gabinete, pedir um aconselhamento, mas como nós sairmos, nós não fizermos o que o pastor orientou. Porque ele recebeu uma orientação de Deus. Deus falou a ele. Precisamos entender que precisamos de mudança e mudança drástica. Porque o tempo está no fim. E o Senhor deixa muito claro: só entrará no reino de Deus quem nascer de novo. Nicodemos era um religioso. Ele conhecia a palavra do começo ao fim. Como nós vemos muitas pessoas dizer: eu conheço a Bíblia, eu sei falar para você qualquer... Mas se você não mudar, se você não nascer de novo, não adianta conhecer. Se você não praticar, não adianta conhecer. Não adianta ler. Você tem que praticar, você tem que mudar. Porque só com a mudança é que vai ter um novo nascimento. É só com o Espírito Santo guiando a sua vida é que tem um novo nascimento. Precisamos ter um novo nascimento. O Senhor nos convoca. Maria aceitou, Maria não sabia o que ia acontecer. A mesma fala. Paulo, quando cai do cavalo: Senhor, quem és tu, Senhor? Os hinos, se você se lembrar dos dois hinos que cantaram,
O meu coração entrego a Ti, Senhor. Mas será que nós estamos entregando o nosso coração a Ti? Estamos com o nosso coração de pedra ainda? Não deixando que nosso coração bata com a presença do Espírito Santo de Deus. Precisamos entender nesses dias que vidas estão sendo perdidas. Ontem teve um acidente, anteontem teve um acidente, e podemos ser chamados a qualquer momento. E como vamos nos apresentar? Que só vai ter duas filas, irmãos. Os que vão entrar e os que não vão entrar. Não tem terceira via, não tem opção, não tem. São só duas. Quem vai e quem fica. Não tem outra opção. Quem vai e quem fica. Não tem lá, não, mas eu fiz. Não tem, não vai ter nessa hora julgar. Não tem, irmãos. Não tem. Precisamos tomar decisões aqui. Precisamos nos posicionar aqui. Não podemos vir 10 anos, escutar a palavra 1000 vezes, se nós não mudarmos. É o mesmo que não vir. É o mesmo que ir para o pagode, para o forró, para o sertanejo. Porque vem, não escuta, não muda. Pessoas que vêm para a igreja e ficam no celular. A palavra sendo ministrada e a pessoa está no celular, digitando. Ela não está aqui, ela está em outro lugar. Longe, longe. Precisamos entender que é o Espírito Santo de Deus que muda a nossa vida. É o Espírito Santo que guia as nossas vidas. Paulo entendeu. Quando o Senhor disse para ele, não vai por aqui, ele não foi. Quando o Senhor disse, vai, ele foi. E a sua vida foi transformada. E a sua vida precisa ser transformada pelo Espírito Santo. Para que possamos ver a glória do Senhor e entrar no reino de Deus. Entrar no reino, irmãos. Tudo vai ficar. Tudo vai ficar. Nada nós vamos levar. Nada. E se nós ficarmos só preocupados com o aqui e agora, nós vamos virar estatística dos que ficaram. Foram deixados para trás. Porque o que o Senhor quer é levar a todos. Todos, sem exceção. Sem exceção, irmão. Pode ter cometido maior barbárie. Se ele disser, Senhor, me rendo a Ti, o Senhor o transforma, o Senhor batiza, o Senhor cura, o Senhor restaura. Como nós vimos. Mas o que nós estamos vendo são homens de Deus brigando na televisão por causa de política. E se esquecendo do povo. Que um dia o Senhor vai vir buscar e eles vão ficar aí. Homens que esqueceram que é para pregar a palavra do Senhor. É só isso que é para a gente fazer. Mais nada. Pregar a palavra para que almas sejam convertidas. Almas sejam convertidas. Porque nesse tempo de pandemia, muitos morreram. Verdade. Mas os trabalhos que eram feitos nos presídios não podem ser feitos mais. O busão para Cristo não pode estar mais lá. O orfanato não pode ser visitado. Quantas almas nós estamos perdendo porque não podemos mais pregar a palavra lá dentro? Quantas almas? Homens e mulheres que se dispôs a ficar na frente daquele presídio, o Valdir vê lá. E eles passam pelos mesmos procedimentos, pelo vexame, para pregar a palavra do Senhor. E quantas almas nós estamos perdendo lá dentro, porque eles não estão ouvindo a palavra do Senhor. Mas o Senhor vai reverter isso, porque o nosso Deus não é um Deus mentiroso. E Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Precisamos mudar aqui para mudar lá fora. Acredite nisso, só o Espírito Santo de Deus pode mudar as nossas vidas. Peça para que Ele te use, te oriente, busque. Não deixe de buscar o Espírito Santo de Deus, que é Ele que vai te orientar. É Ele que vai te curar, te restaurar e te libertar do que você precisa ser liberto para pregar a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Pastor, estou liberto.